Sempre lembrando que a vida tem muito que nos ensinar. Isso é muito importante. E a redescoberta dessa nossa capacidade de confiar, ela é fundamental, ela é urgente nas nossas vidas, porque ela é fundamental para que nós tenhamos boas relações. Eu gostei muito dessa imagem, porque ela ilustra muito isso. A criança, quando se atira de um local mais alto, nos braços do pai, ela confia plenamente que o pai não vai deixar ela cair. Então ela salta, confiando que o pai vai segurar. E o adulto, será que ele tem coragem de fazer isso? Ele diz assim, eu pular daqui, sei lá se você vai me segurar. Então é essa confiança que nós temos que desenvolver. Na sequência vem o altruísmo, que, de acordo com o significado do latim, é o amor para com os outros. E aí ele diz que a virtude do pacificador é o altruísmo. E o pacificador é aquele que promove a paz e é aquele que age sem violência. Olha só, chegou num ponto interessantíssimo. Porque nós estamos todos o tempo inteiro pedindo a Deus por paz. Senhor, dá paz para nós. Nós queremos paz nas nossas cidades, nós queremos paz no nosso país, nós queremos paz no nosso planeta. Mas aí nós começamos a pensar assim, onde é que está essa paz que nós queremos? Será que são os governos que têm lá um estoque de paz para jogar em cima de nós? Aquela musiquinha do Nando Cordel, a paz do mundo começa em mim. A paz está dentro de cada um de nós. Então, o altruísta é aquele que promove a paz, sendo o pacificador. Aquele que age de forma pacífica. Então, quando nós somos altruísmos, nós nos preocupamos com os outros. Ao contrário do egoísta, que só se preocupa consigo mesmo. O altruísta, ele se preocupa com o bem-estar do semelhante. Ele tem consciência de que se ele destrói o meio ambiente, ele estará afetando a vida de muitas gerações. Ao passo que o egoísta diz assim, problema de quem vier. Uma vez eu assisti uma entrevista que dizia para a pessoa assim, mas você não se preocupa com os seus netos, com a natureza que ele vai encontrar quando os seus netos nascerem? Ele disse assim, meus netos? Vai demorar demais ainda, o problema deles. Quando eles estiverem adultos, eu não estou nem aqui mais para saber. Porque é a pessoa que não tem noção da continuidade da vida. Não é? Que imagina que a morte do corpo é o fim de tudo. E aí não se preocupa com o outro. E o altruísmo é justamente o contrário. É nós aprendermos a nos preocupar com o outro. Olhar e ver o direito do outro. O interesse do outro. E não só o meu. E por fim, nós chegamos na virtude da caridade, que é o amor em ação. E aí nós lembramos que a bandeira do Espiritismo, uma das bandeiras do Espiritismo, é fora da caridade não há salvação. Lembrando aquilo que nós comentamos anteriormente, que a caridade na sua concepção mais ampla, não só a caridade material, mas a caridade de saber ouvir, a caridade de saber compreender as dificuldades do outro, a caridade de perdoar, de fazer o bem sem importar a quem. A caridade de desenvolvermos em nós as virtudes que nós falamos aqui. E aí nós lembramos as virtudes da caridade, que está lá naquela epístola de Paulo, quando ele fala sobre o amor e a caridade, ele diz que a caridade é paciente, é branda, é benfazeja, não é invejosa, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Um trecho da carta de Paulo, mostrando para nós as virtudes da caridade. Muito bem. Nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho porque o que Ele nos ensinou é que vai nos conduzir à perfeição, ao Pai. É a verdade porque aquilo que Ele nos ensinou, Ele viveu. Ele vivenciou. Ele não falou só de teoria. Ele falou e exemplificou. E é a vida. Porque Jesus vem nos mostrar que a nossa vida, ela é eterna.
infinita. Tivemos início, é bem verdade, mas somos espíritos imortais. Jesus nos mostra a imortalidade. E se nós já sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, o que nos falta para sermos os verdadeiros cristãos? Precisamos refletir. O que nos falta? Fica aí o desafio para nós de seguirmos o caminho que nós já conhecemos. Não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. Mas também nós sabemos que é possível. Todos nós podemos. Mas depende de muito esforço. E é esforço de cada um. Não tem jeito de eu querer melhorar a vida do outro. Isso é esforço, é conquista de cada um. E aí, eu só quero desejar agora para todos nós que nós tenhamos muita paz dentro de nós, para que nós consigamos ser os pacificadores, para que nós possamos levar a mensagem de Jesus com a sua paz aonde nós estivermos. E que Ele nos fortaleça na fé, para que nós possamos realizar isso. Meus irmãos, muito obrigada pela caridosa paciência de nos ouvirem e que Jesus nos abençoe sempre. Muito obrigada. Parafraseando um mestre que eu tive, eu ouviria mais uma noite inteira. Esse é caridoso mesmo. Meus irmãos, sentimos honrados pela presença amiga, trazendo-nos uma mensagem trazida do âmago do coração do Cristo, pelo encontrarmos com Ele próprio através das suas bem-aventuranças, das suas virtudes, que é o exercício da reforma íntima que todos nós devemos fazer todos os dias, resignando os nossos maus interesses, as nossas más condutas, perseverando por buscar e vivenciar essas bem-aventuranças. Ivana, nós não temos como lhe agradecer, mas preparamos uma singela homenagem que nosso irmão Diego Afonso irá transmitir a você nesse instante. Boa noite. Boa noite. Então, eu fui convidado, assim como outros tantos pela direção da casa, a fazer uma singela homenagem aqui àqueles que se encarregaram de divulgar e meditar conosco nos ensinamentos de Jesus, à luz do Espiritismo, em mais uma semana espírita na Aeropolina. De início, a ideia de trazer os traços biográficos da palestrante da noite, Ivana Reis, me pareceu a maneira mais segura de proceder, já que o intuito é justamente fazer um agradecimento pessoal. E por isso o histórico, os títulos, as atribuições e as qualidades, sejam elas morais ou profissionais, cairiam bem aqui, como em qualquer outra homenagem. Entretanto, as circunstâncias aqui, dadas as circunstâncias, aqui a maneira mais correta de proceder diverge bastante de uma simples exaltação dessas qualidades, pois nós, e com certeza a própria palestrante, reconhecemos que o trabalho que realizamos a serviço de Jesus é uma bendita oportunidade de resgate e evolução, e o trabalhador é digno da recompensa, mas só o dono da vinha compete o pagamento. Por isso, aqui estão alguns trechos retirados da própria doutrina, porque o reconhecer é pelo menos o mínimo, reconhecer o seu desprendimento. Então eu separei alguns trechos, porque nada melhor que a própria doutrina para nos elucidar e nos dar uma ideia das honras e da responsabilidade daqueles que divulgam e evangelizam em nome de Jesus. O rei, o mordomo, o servo, o escravo e o evangelizador.
O mordomo deve a sua responsabilidade quanto aos imperativos do rei. O servo deve a devoção e as honras. O escravo deve o acatamento e as forças. O rei, por sua vez, deve a todos o bom comando e a reta justiça que impera no reino. Mas dentre estes, o mais endividado é o que evangeliza. Se tudo o que somos se resume não ao que possuímos, nem a títulos transitórios, mas unicamente aquilo que deriva da nossa evolução moral e intelectual, o que evangeliza deve tudo aquilo que é. Deve o saber e a experiência a todos os demais, em favor do seu adiantamento, da mesma maneira que recebeu outrora, e deve ainda, com maior intensidade até para a própria consciência, a paz de saber que tudo quanto aprendeu foi bem utilizado, em serviço daqueles que momentaneamente sabiam menos. Lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Obrigado, Ivana, pela instrução que nos mostra também a importância do amor. Obrigada. Gente, desse jeito eu quero vir todo ano. Olha que beleza. Só está dependendo de nós dizermos para você a data, né? Nós já estendemos o convite para você estar aqui conosco na nossa terceira Semana Espírita. Muito bem. Enquanto nossa irmã Alina vai se preparando, vindo para cá, para nós realizarmos o segundo momento do nosso encontro, que será através da terapia, dos passes, que será feita hoje de forma diferente. Vocês ficarão onde vocês estão mesmos, e os passistas irão transmitir a energia benfazeja ligada à espiritualidade amiga desta casa. Então vocês podem ficar muito à vontade. Enquanto a Alina vem para cá, eu vou transmitir mais uma mensagem a você, Ivana, e a todos que aqui estão, uma mensagem dada-nos por alguém muito especial da doutrina espírita, que é Maria de Nazaré. Os passistas, por favor, acompanhem. Maria